Queridos irmãos, graça e paz, uma boa noite a todos. Como é bom estar mais uma vez aqui, buscando a Deus juntos, em comunhão com Deus e uns com os outros. Nós já estamos aqui nesta quinta-feira, já nos encaminhando para o próximo final de semana e nós temos a certeza, não é, do cuidado, do amor, do direcionamento do Senhor para conosco em todos os momentos. Vamos cantar, vamos estudar a palavra. Aliás, hoje nós fechamos esta série de estudos Desigrejado, nem pensar. Nós vamos hoje recapitular algumas coisas, mas abordar também algumas outras, e para que na próxima segunda-feira a gente inicie mais uma outra série com outros assuntos para a nossa edificação. Eu gostaria de convidá-lo a cantar junto comigo o hino 148 dos nossos hinários, Oração Noturna, um dos hinos mais belos que temos no nosso hinário Novo Cântico, e que nos convida a pensarmos em Deus, a olharmos para trás do nosso dia e a depositarmos nas mãos do Senhor tudo aquilo que vivemos em mais um dia debaixo da sua graça. Vamos cantar? Hino 148, Oração Noturna. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda o triste aflito, o Consolador, pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação. Amém. Vamos orar? Ó Deus, o que cantamos aqui, nós queremos mais uma vez colocar diante do Senhor. Agora, ó Deus, em oração, queremos externar aquilo que cantamos com esse reconhecimento, ó Deus, de que se o Senhor nos cercar, como até aqui tem feito, se o Senhor nos guardar,
nós dormimos seguros, ó Pai. Nós, ó Deus, queremos de fato consagrar as nossas vidas diante do Senhor, pedir, ó Deus, a tua bênção, a tua direção, pedir, ó Deus, a tua misericórdia, pois somos pequenos, ó Deus, e falhamos, erramos. Mas obrigado, ó Deus, porque estamos aqui reunidos para buscarmos ao Senhor na certeza da tua presença, na certeza do teu cuidado. Fala ao nosso coração, nos ajuda, Deus, a entender aquilo que queremos, ó Deus, aqui hoje colocar. A mim, abençoe a cada irmão e irmã. E, ó Deus, muito obrigado por essa série de estudos que hoje chega ao final, na qual nós pudemos avaliar tanta coisa importante. Fala sempre, ó Deus, conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, eu convido você a abrir a sua Bíblia apenas num versículo da carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 10, o versículo 25. Hebreus 10, 25. O texto sagrado, palavra do nosso Deus, nos adverte quanto ao desigrejar-se, dizendo assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vou ler de novo. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãos, o fenômeno dos desigrejados representa, segundo o IBGE, no seu último censo, e já faz alguns anos, representa cerca de 4 milhões de pessoas. Imagine, então, esse universo dos que se desigrejam, né? Dos que se afastam da igreja, composto por cerca de 4 milhões. Como essa pesquisa do IBGE foi feita há vários anos atrás, esse número com certeza já é bem maior. Como já dissemos no decorrer da nossa série de estudos, até mesmo nos nossos cultos dominicais, essas pessoas, os desigrejados, são, ou pelo menos se consideram evangélicas, mas afirmam não frequentar mais com regularidade ou de maneira nenhuma uma igreja local. Isso é algo que deve nos ensinar muito, irmãos, porque dentre os desigrejados, portanto, nós temos aqueles que não vão mais à igreja, mas também temos aqueles que não vão à igreja com regularidade, ou seja, aqueles que vão à igreja esporadicamente, ou seja, é aqueles que vão quando assim vem a ideia, quando sentem falta de alguma coisa, dos convívios dos irmãos, ou enfim. Então, são pessoas que se enxergam como evangélicas, mas não têm a vivência periódica, ou melhor, a vivência constante na casa do Senhor e na comunhão com os irmãos. A revista Cristianismo Hoje, da edição de novembro de 2013, na sua matéria de capa, tratou desse assunto e apresenta que 62% das pessoas sem vínculos denominacionais são egressos, são oriundos de denominações neopentecostais que dão ênfase à teologia da prosperidade. Ou seja, do universo dos desigrejados, 62%, portanto, a maior parte, advém do movimento neopentecostal. E desses, 63% gostariam de voltar a uma comunidade local, desde que não vissem nelas os mesmos problemas que os levaram a se afastar da sua ex-denominação. Isso também é sugestivo. Agora, falando sobre quem são os desigrejados, irmãos, alistar, elencar todas as características é uma tarefa quase impossível, mas as razões, os argumentos, as ponderações, tratamos de alguns deles aqui, né? São inúmeros, mas eu gostaria aqui de colocar que existem certas características
nos que são classificados como desigrejados. E isso é importante mesmo para nós, para mim e para você, que ainda estamos frequentando, que estamos firmes na palavra, que nunca passou pela nossa cabeça o nos afastarmos do povo de Deus, do rebanho do Senhor, porque através do que veremos aqui, nós podemos verificar se há um crescimento de coisas negativas, né? Dessas razões que levam alguém a desigrejar-se. Bom, os desigrejados podem ser pessoas que, em primeiro lugar, tiveram decepção com lideranças da instituição. Nós abordamos nos 2 últimos estudos a temática, ou melhor, o relacionamento entre líderes espirituais e os membros, não é? E uma das razões, porque muitos se desigrejam, é exatamente por isso. Se decepcionaram com os seus líderes, né? Falhas na própria liderança, falta de fidelidade às escrituras sagradas pode estar embutido, mas também arrogância, prepotência, soberba da parte dos líderes. Isso é importante de ser mencionado aqui. Pode ser que você conheça alguém que se afastou da igreja exatamente por essa questão, se decepcionou com as lideranças colocadas ali na igreja. Agora, nós precisamos aqui falar, irmãos, que de uma certa forma, todos nós nos decepcionamos com os líderes da igreja, exatamente porque os líderes representam toda a igreja, ou seja, eles também são pecadores ilimitados, né? Eles também são filhos de Adão, eles também carecem da glória, da graça do Senhor, eles também precisam ser direcionados como qualquer membro da igreja, não é? Então, pastor, presbíteros, diáconos, líderes dos ministérios da igreja, aqueles que compõem as diretorias das sociedades internas, todo aquele que ocupa liderança na igreja, ele está embutido aqui como sendo alguém falho, que precisa da graça do Senhor. Então, muitas vezes, irmãos, é verdade que há falta de fidelidade à Bíblia por parte dos líderes, muitas vezes pode haver, e de fato existe, arrogância, prepotência no trato com os membros, mas pode haver também, do lado dos liderados, essa falta de compreensão de que os líderes não são 100%, não são plenos. Os líderes são destacados por Deus para certas funções, mas eles também são imperfeitos. Muito bem, caminhemos aqui. Uma outra característica dos desigrejados é que eles não concordam uma boa parte deles não concorda com a forma de governo da igreja, né? É verdade que há variações, mas muitos se encaixam nesse ponto. Eles olham para a igreja como funciona, para como está estabelecida ali a liderança, a administração, o governo da igreja, e eles então são contra isso, e como dissemos nos últimos estudos, alguns até vão para o extremo de dizer que não é necessário nenhum tipo de liderança. Bom, vamos lembrar que a forma de governo da igreja foi instituída pelo próprio Deus na sua palavra, né? Nós vemos na Bíblia exatamente isso colocado de uma forma muito clara, né? Pastor, presbíteros e diáconos. Essa era a forma com que as igrejas do Novo Testamento eram lideradas, né? Paulo, o apóstolo, ia nas suas viagens missionárias pregando. Deus, por sua graça, chamava os que ele mesmo queria pela pregação do evangelho, e ali um grupo de irmãos se formava. Paulo ficava ali um pouco, depois promovia a eleição de presbíteros, e depois a gente vê também que ele fala da questão dos diáconos. Então, presbíteros e diáconos, e a figura do pastor, que é um dentre os presbíteros, isso também ele ensina nas suas cartas, ou seja, é uma forma bíblica de governo da igreja.
não é? Mas muitos se desigrejam por não concordar com a forma de governo da igreja. Bem, eles estão indo contra o conteúdo bíblico acerca da liderança espiritual. Vamos para frente. Temos várias características aqui. Muitos desigrejados se afastam da igreja ou se afastaram da igreja por estarem descontentes com o que é ensinado, né? Então, alguns querem uma ênfase maior em certos assuntos, outros discordam, por exemplo, da fé reformada, né? E, enfim, vão para outro canto, né? Alguns, a princípio, até passam por outras igrejas, mas esta postura de se descontentar com o que é ensinado, eles levam consigo, e eles não vão parar em lugar nenhum, e até ao ponto de se tornarem, de fato, desigrejados. A questão é uma só, irmãos. A questão é, o que está sendo ensinado e pregado é bíblico? É fiel à Escritura? Então, eu não tenho como ir contra, não é? Que mais? Nós temos como características dos desigrejados que eles não concordam também com a ética pregada, que eles não aceitam disciplina sobre as suas vidas. Veja bem, aí é algo que acontece, uma falha que não está nos líderes, mas está na própria pessoa, que ela, por algum motivo, se desviou, ela caiu em algum pecado, e ela não aceita a disciplina que a liderança da igreja, com base na palavra do Senhor, vai aplicar. Então, é uma falha pessoal que redunda em falta de submissão, e a pessoa, então, insubmissa, ela sai da igreja. Outra característica, ela não quer ter compromisso com nada. E, portanto, ela não cria raízes, ela não se estabelece, ela não tem permanência ali naquela igreja, né? Não quer ter compromisso com nada. Entra naquilo que nós já abordamos de pessoas que estão na igreja, mas na verdade são consumidores, não discípulos, né? Então elas estão ali para serem servidas. E sem compromisso, uma hora ou outra, elas que não têm raízes vão realmente zarpar, como se diz. Outra característica são pessoas que defendem sua definição própria de igreja como a definição mais autêntica e bíblica, né? Então eles têm uma ideia de igreja na mente e eles então defendem isso com unhas e dentes. Agora, qual é a definição de igreja dos desigrejados? Via de regra, passa por pensarem que a igreja não é uma organização, uma instituição, então tem que quebrar com tudo isso. Ok, a igreja, antes de tudo, é um organismo vivo, é o corpo de Cristo, não é? Essa é a figura neotestamentária, do Novo Testamento para a igreja, uma das figuras. Só que tem aspectos de instituição também, porque senão não se mantém, né? Então, cuidado com a sua própria definição de igreja, porque a gente precisa ir para a palavra do Senhor e pensar a respeito disso. Outra característica, foram criados na igreja evangélica, mas nunca tiveram uma experiência real com Cristo. Esse pode ser o real motivo do desigrejar-se de muita gente, né? Isso é muito sério. Gente que cresceu ali na igreja, ou então, se não cresceu, mas ficou ali por muito tempo, mas não teve uma conversão real. Ele gostava, ou ela, né, do ambiente, das pessoas, até mesmo de cantar, enfim, de várias coisas que a igreja faz, que acontecem na igreja, mas nunca teve uma experiência, um encontro real com Cristo. Isso pode explicar muita coisa. Outra característica pode ser gente que foi machucada de várias formas na igreja, na comunidade que participava, e resolveu então romper a ligação, qualquer ligação com a igreja por causa disso. Isso é muito sério. Na igreja acontece isso? Com certeza, porque a igreja é composta de pecadores como eu e você. De modo que eu posso te
machucar, você pode também me causar ressentimentos. A grande questão, no entanto, irmãos, é o que nós fazemos com isso, não é? Como resolvemos, como administramos e resolvemos biblicamente os nossos conflitos. É por isso que nessa série nós tivemos 2 estudos tratando a respeito disso, dos conflitos no meio do povo de Deus, não é? Agora, a pessoa que se desigreja, pensando que nunca mais vai ter que lidar com essa questão de ressentimentos mal entendidos, desentendimentos, ela está iludida. Porque mesmo fora da igreja, na família, no trabalho, na vizinhança, não é? No ir e vir, nós estamos, em todos os nossos relacionamentos, sujeitos a sermos machucados e a machucarmos alguém. Podemos falar de muito mais coisas. Por exemplo, uma outra característica própria dos desigrejados é crer em partes da Bíblia selecionadas, né, que selecionaram como sendo verdade para si mesmos ao seu bel prazer. E esse é um grande perigo. Gente que separa, né, recorta da Bíblia aquilo que mais lhe apetece, né, seleciona aquilo que ele mais acha correto, esquecendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda. E toda a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, cuidado, viu? Se você tem ficado acariciando, vamos dizer assim, apenas alguns textos favoritos seus e desprezando outros. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós podemos falar aqui também que os desigrejados têm como característica o não frequentar regularmente, mas usar a igreja, que tanto criticam, para educar os seus filhos na escola bíblica dominical, né? Então, eles vão periodicamente, esporadicamente, mas eles levam os filhos, quando tem alguma programação especial, colocam os filhos ali. Então, não frequentam de forma regular, mas eles utilizam a igreja para os eventos, para os seus filhos, né? Isso me cheira mal, não é? São pessoas também que criticam a igreja institucional. Eu já falei um pouco disso agora há pouco, mas aproveitam as mensagens que são pregadas, os livros escritos, né? Os textos publicados na internet, em outras mídias, por pastores e líderes dessas igrejas que são alvos das suas críticas, né? Então, os desigrejados, eles consomem material, me entenda aqui, né? Mensagens, livros, textos, vídeos, que são feitos pela igreja institucional tão criticada pelos desigrejados. Não é uma incoerência? Eles aproveitam a Bíblia, que foi traduzida por pastores formados pela igreja institucional, não é? Pense aí comigo, os tradutores da Bíblia, os revisores da Bíblia, todos eles vêm da igreja institucional, né? Os desigrejados não têm seminário, os desigrejados não têm instituto bíblico para formar, né, pessoas e torná-las aptas a fazerem isso. Mas os desigrejados aproveitam a Bíblia, que foi traduzida por essa gente, né, que foi formada pela instituição da igreja, tão combatida por eles. E temos tantas outras características. Eu quero terminar aqui dizendo o seguinte: nós até entendemos alguns dos motivos dos desigrejados, em alguns casos nós até concordamos, mas não vemos como, ou melhor, não acreditamos, irmãos, à luz das Escrituras Sagradas, que viver desigrejado seja a melhor opção para alguém, seja a melhor opção para alguém individualmente, seja a melhor opção para uma família. Na verdade, os desigrejados podem ser vistos e encarados como sendo um campo missionário. Porque muitos desigrejados estão vivendo uma vida torta, distante do Senhor Jesus, embora façam questão de carregar o carimbo de evangélicos, né? Alguns vivem de forma declaradamente mundana,
fazendo concessões, racionalizando o pecado, procurando justificativa para os seus erros, perderam o fervor missionário há muito tempo, né? Desperdiçando o tempo deles, os bens deles, os dons e talentos dados por Deus, mas ainda conservando no seu íntimo, né, a ideia de que são da igreja, de que são evangélicos. Como igreja que tem na sua visão, missão e valores, a afirmação de que somos uma igreja acolhedora, a Igreja Presbiteriana Betel de Guarulhos tem lá na missão, visão e valores isso, e nós vivemos isso e buscamos cada vez aprimorar isso, uma igreja acolhedora. Qual é o nosso papel diante de um desigrejado? Nosso intuito aqui nessa série não foi criticar tão somente. Muitas vezes, para chamá-los à razão, nós precisamos apontar os erros, é o que fizemos. Mas não apenas isso. O nosso intuito é mostrar que nós devemos sim falar a realidade, falar a verdade, mas que nós também devemos orar por eles, tratá-los com paciência. Pode ser gente que foi ferida, e ferida profundamente, não é? Pode ser gente até que foi guiada de forma errada, gente iludida. Então nós devemos ter paciência, bondade, amor, e devemos buscar os que, porventura, por qualquer razão, né, estejam ainda no rol dos desigrejados. Então, o meu desafio a você, fechando este ciclo de estudos, é: vamos procurar os desigrejados? Vamos visitar os desigrejados? Vamos abençoá-los? Com certeza, nós vamos encontrar muitos que estão ainda com o coração duro, que não querem mesmo voltar, mas também encontraremos muitos que estão à espera de uma palavra amiga, amorosa, acolhedora, convidativa, mostrando o que de fato a igreja é, e que estão ali quase que esperando, né, para se reintegrarem com a sua família a uma igreja local. Que nós, Igreja Presbiteriana Betel de Guarulhos, vivamos assim e sejamos esta igreja. Agora, se você que me ouve aqui está desigrejado agora, esse é o nosso convite, viu? Não fique fora do rebanho, não fique longe das demais ovelhas de Cristo, não é? Volte para casa do Senhor. Agora, eu fecho a minha palavra falando do que está em Hebreus 10, 25. É uma recomendação sonora, né? Muito mais que recomendação, uma ordem: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então sempre, infelizmente, houve essa tendência, né? Vamos lembrar que os dias ali vividos pelos primeiros leitores dessa carta eram dias difíceis. A igreja estava sendo perseguida, né? E uma fuga de muitos foi o desigrejar-se. Então o autor está dizendo: não deixemos, não façamos isso. Não deixemos de congregar-nos. Antes, façamos admoestações. Admoestar é apontar o erro, ao mesmo tempo que encorajar, não é? E ele diz: tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãos, os tempos estão se abreviando. A volta de Cristo é iminente. Tanto mais quanto vemos que esse dia se aproxima, mais e mais estejamos conectados, estejamos em comunhão com Deus e com a igreja do nosso Deus. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Convido agora a orar aí na sua casa. E assim, irmãos, nós fechamos esta série de estudos. Amanhã, sexta-feira, nós teremos no nosso encontro, mas ao vivo, né? Podendo ver a carinha, o rosto uns dos outros na nossa devocional ao vivo. E na segunda-feira, querendo Deus, aí sim, nós iniciaremos uma nova série com novos assuntos. Deus nos abençoe, Deus te abençoe. Forte abraço.